Então, eu vou compartilhar com vocês, e quem quiser comentar sobre ah, o livro, fique à vontade, tá? Certo, então. Depois da leitura do livro O Pato, a Morte e a Tulipa, a gente vai começar a pensar o capítulo que tem este título, Olhar livros como paisagens, que tem como que está nesse livro aqui, a imagem nos livros infantis, caminhos para ler o texto visual, da Graça Ramos. Todos conseguem ver? Eu consigo ver ele. Ok, obrigada. Então, a nossa conversa parte de um dos capítulos aqui da Graça, certo? E, como eu disse a vocês, ela parte desse livro, O Pato, a Morte e a Tulipa, do L. Brush. O Pato, a Morte e a Tulipa, ele é desse escritor muito premiado alemão. E como a gente pode observar, ele apresenta uma narrativa poética sobre amizade entre os dois primeiros personagens do título, o Pato e a Morte. O Pato, ele vai representar a vida, não é? O pato apresenta a vida, a morte, mas ele acaba se rendendo depois nessas aventuras. O livro narra o encontro, então, dessas duas personagens. A gente pode observar que esse livro ele não tem um texto verbal muito extenso. Ao contrário, nós temos aqui diálogos enxutos que dão forma à história e traz aqui para nós um tema que é considerado difícil, o que designavam como tema tabu ou tema fraturante, certo? Que é, no caso, a morte. Inclusive, está no título do livro. A gente pode observar, assim, para quem tem o livro em mãos, obviamente a experiência ela é mais completa, não é? Mas eu espero que vocês tenham observado e tenham captado a essência do livro, ele requer um olhar apurado de quem o lê, de quem o vê. Como se esse olhar apurado, ele precisasse de uma aproximação, de uma entrega e de um envolvimento emocional daquele sujeito que lê. O livro ele vai cobrar da gente uma atenção para questões internas da ilustração, como o uso de cores, os tons, a composição dos cenários, as relações de escala entre as personagens e as páginas. Como a gente pôde ver lá no início, vou mostrar aqui para vocês. Olha o tamanho do pato logo no início, não é? Depois, olhem como eles ficam, como eles são colocados de uma forma muito ampla. E isso vai sendo alterado ao longo da narrativa, certo? Para ler esse livro, ou qualquer outra obra de arte, o leitor fará um esforço de avaliação mais amplo, que passará pela própria experiência de cada um com a visualidade, que é a capacidade de produzir novas imagens, e com as maneiras de ver e ter conhecimento do mundo. Então, a gente precisa, como se tivesse um olhar treinado para essa imagem, para essa visualidade. Inclusive, a Graça, ela vai falar sobre isso, não é? O pato, como que é a imagem do pato? Olha, ele é longínquo, tem o bico laranja e avantajado, e se olhando, ele parece, olhando assim, tem um perfil, de certa forma, engraçado. As cores deles são pálidas. Tem um amarelo que parece um amarelo lavado, acompanhado de discretas riscas azuis
e alaranjadas em torno do corpo. Eu não sei se vocês conseguem ver, mas aqui, ó, os riscos são azuis e o contorno tem um contorno meio alaranjado aqui. A morte, como que a Dona Morte já é representada? Se vocês puderem lembrar, não é? Parece uma senhora muito distinta. Tem o desenho de uma caveira, a cabeça dela, longe de ser feia. Ela tem até um sorriso enigmático. A moda renascentista Mona Lisa. A gente não sabe muito bem o que, que a morte está pensando a partir desse sorriso enigmático. Os seus trajes são modernos. Tem um composê quadriculado entre o marrom da blusa e o discreto vermelho da saia, que o marrom e o vermelho. Em sua mão, ela segura uma tulipa de caule verde e flor roxa, que aparece e desaparece nas páginas conforme a dinâmica daquilo que é narrado. Ambos, tanto a morte quanto o pato, possuem dimensões de altura parecidas. Então, se a gente observar nesse plano aqui, eles parecem da mesma altura. Os ritmos visuais, eles vão se alternando em contornos líricos, que a princípio enfatizam a verticalidade do viver e se encaminham para a dimensão horizontal. Então a gente vai vendo, não é? Enquanto o pato está vivo, toda a narrativa ela é muito vertical, até o momento que ele parte para o horizontal. Há um diálogo em tons pastéis, feito com as cores tênues e delicadas, o infinito do céu, das águas, colore-se no azul concentrado, mas também suave. Não sei se vocês notaram, tem um momento que todas as páginas são muito amarelas, né, nesse tom pastel, e de repente fica o azul, não é? Nessa dimensão sem fim, o pato derradeiramente navega, inerte, boia para o rumo incerto, que é exatamente quando ele se direciona para a morte, não é? Se nós observarmos, esse é um livro que apresenta poucos recursos visuais. Ele tem uma aparente simplicidade e que fala de muitas coisas. Opa. Inclusive, citando a Graça, ela traz a citação de uma outra estudiosa sobre a imagem, e essa estudiosa diz o seguinte: o conhecimento de uma imagem implica decifração, e muitos podem ter dificuldade na hora de ler e absorver visualmente a história desse novo pacto. E aí, lógico que ela vai apresentar algumas perguntas logo à frente, e eu queria perguntar para vocês, quantos de vocês, depois vocês podem responder, né, tem essa experiência com um livro ilustrado, ou com um livro imagem, com essa dimensão de decifração, de pensar nas cores, de pensar na dimensão dessas personagens, de pensar, por exemplo, nos contornos que são usados, por isso que, ao citar a Neiva, ela fala o seguinte, que muitas pessoas podem ter dificuldade nessa leitura. As imagens nos livros para crianças podem provocar, então, uma necessidade maior de interpretação. E ela vai dizer que, neste momento, não somente neste, mas da publicação do livro e a de agora, ela entende como uma crise de leitor. Ler o que as imagens querem dizer. Porque esse ler, ele, como eu havia dito lá no início, ele exige uma atenção, ele exige uma corporeidade, ele exige uma dedicação. Olhar é uma forma de perceber. Não se trata mais de um gesto maquinal de colocar os olhos em algo, rapidamente passando a página. Refere-se ao ato de, a partir dos olhos, vai examinar, avaliar, correlacionar, pensar o que está sendo visto. Aprender a olhar
significa sair do gesto primário, de captar algo com os olhos, que é uma atividade física. Não é? A Graça mostra olhar. Nós todos estamos olhando aqui. Vocês estão olhando a tela, estão me olhando nesta apresentação, não é? É um gesto primário, básico. É uma atividade física, olhar, piscar, mexer, não é? E nesse momento, é o que a Graça propõe para nós, é que a gente passe para um outro estágio. Aquele que a partir do qual, a partir de muitos exercícios mentais, nós absorvemos e compreendemos aquilo que nós estamos examinando. Então, ela vai dizer o seguinte, que olhar é a soma do físico, do psicológico, de uma percepção e de uma criação. Então, não é somente um ato físico, tem mais esses três elementos aqui. E ela traz um componente que é muito importante, que está atrelado especialmente, e eu digo que isso está muito mais. Quem conseguiu participar do último papo de quinta, devido às chuvas, não é mesmo? Mas está gravado lá no canal de Experiência Literária. Não é uma atividade do GPE, é uma atividade específica da experiência, mas, claro, estão todos sempre muito convidados a participar. Eu falei um pouco sobre isso, sobre esse tempo de percepção, de apreensão, de necessidade de compreensão. E a Graça, ela traz um dado muito significativo, que eles fizeram uma pesquisa no MASP, em que as pessoas, ao passarem pelas obras de arte, elas ficam 8 segundos paradas em frente a uma obra de arte. O que vocês acham? Será que é possível ver fisicamente? Sim. Mas será que é possível todos esses processos que ela nos fala aqui? Uma percepção psicológica, uma análise psicológica no sentido como aquela obra está conversando comigo, pensar aquela criação. 8 segundos é o tempo que as pessoas elas param em frente a uma obra de arte do MASP. Por isso que ela havia nos dito sobre uma crise de leitor de imagem. Crise de leitor, e aqui pensando essa crise de leitor de imagem. Se a gente não para ver, aprender, significar, exige muito mais do que 8 segundos, não é mesmo? E ela continua: não temos a prática de olhar por longos minutos uma obra de arte, de apreciá-la, estudando sua composição, relacionar com o momento histórico, inventar maneiras que a gente pode ver de frente e lado, né? Ir para a direita e para a esquerda, afasta, chega mais próximo. A gente passa os olhos. Então, quando tem a entrega a um livro ilustrado ou um livro imagem, esse passar de olhos, nós perdemos os detalhes. A gente não consegue criar conexões entre o que a gente vê, os nossos sentimentos e as nossas experiências. E ela diz, não é a Graça, que a conexão do nosso olhar, a apreciação desses detalhes, o como nós nos sentimos perante aquela obra de arte, é a primeira maneira de estabelecer um diálogo inicial com a arte. Então, quando a gente para, respira, pensa, fica atento aos detalhes, tenta entender qual é o nosso sentimento perante a um livro como esse, pensa nas nossas experiências, por exemplo, com a morte. Essa é a primeira maneira de estabelecer o contato com a arte. E ela diz, então, que esse passar dos olhos, essa rapidez do olhar, marca a nossa sociedade. Então, a imagem, assim como o texto, vai ter muitas camadas. Exige esse olhar atento e calmo. Uma atenção que poderíamos chamar de fluente, apta a captar além daquilo que é visto em um primeiro momento. Então, por isso que essa sociedade da rapidez, do consumo rápido, não é? De ficar somente passando feed e de não apreciar, isso vem dificultando
o nosso olhar, não é? E ela coloca: o olhar é sentido sofisticado. Inclusive, tem um livro da Companhia das Letras, todo dedicado de ensaios, escrito O Olhar. E lá existem vários ensaios sobre o olhar, mostrando o quanto esse olhar ele inclusive se nós pensarmos em questões muito básicas, quando você fala para o seu amigo, olha lá o que ele está falando. Você não falou, escute o que ele está dizendo. Você usou o verbo olhar, olhe o que ele está dizendo. Então, o olhar, ele é esse sentido sofisticado. E nós precisamos reaprender a usá-lo. E aqui ficam as perguntas que ela traz para nós pensarmos, para a gente pensar como a gente vem lidando com esse olhar. Porque o modo como nós lidamos com o nosso olhar vai demarcar e vai pontuar o modo como nós vamos ter uma relação muito significativa com os livros ilustrados, com os livros imagem, porque eles demandam essa demora. E aqui vão as perguntas para vocês pensarem. Você seria capaz de descrever a sua paisagem cotidiana? Depois eu quero algumas respostas, pessoal. Consegue experimentá-la como algo particular? Percebe as mudanças que ocorrem nela? E toma conhecimento das intervenções diárias que ocorrem nas ruas e avenidas? E o que dizer das pessoas, personagens que nos cercam? Observe que o que se passa ao nosso, observar o que se passa ao nosso redor é um bom exercício para treinarmos o nosso olhar. E aí eu queria abrir um parêntese aqui. Teve, acho que foi sábado, eu tava muito ruim mesmo com a gripe, com a garganta alérgica. Falei assim, nossa, eu preciso sair para comprar não sei o que, e eu precisava mesmo. Aí fui, tomei banho, troquei de roupa e fui. E foi muito bom, porque eu consegui ver um arco-íris belíssimo e 4 araras azuis adultas, então 2 casais. Então foi nesse exato momento em que eu observei a paisagem que estava ao meu redor. Então posso dizer que treinei o meu olhar, que foi um passo para treinar este olhar. E eu acho muito interessante quando ela parte de questões tão simples do nosso cotidiano, mas que são tão necessárias, inclusive, para a nossa sensibilidade, para que a gente possa lidar com textos literários como esse e com tantos outros. Quando ela parte, a Graça Ramos, lá do O Pato, a Morte do Lipe, ela também nos apresenta alguns outros exemplos. E ela vai lá no livro Mateus, do Nelson Cruz. Eu trouxe aqui para vocês as 3 capas que eu consegui encontrar desse livro. Não é para poder mostrar para vocês as diferenças na materialização no projeto da capa que ela cita, ok? Se vocês observarem, Lilian, ficou mudo. É de propósito? Oi? Oi? Travou? Eu acho que travou Sim. porque alguém entrou. Vocês conseguem me ouvir? Sim. Agora sim? Sim. Sim. Então tá, é porque alguém entrou e travou. Perdão. Se vocês observarem, o livro ele tem esse formato quadrado. Ele foi feito a partir da sucessão de quadros, isto é, de desenhos dentro de uma moldura. A narrativa visual ela foi construída em 2 tipos de linguagem, que elas vão coexistir e que vão dar ritmo à narrativa. Em alguns momentos, as cenas são super coloridas, elaboradas a partir de desenhos em tinta acrílica. Já em outras cenas, os desenhos são em preto e branco, o que lembra muito a arte da história, das histórias em quadrinhos, com sequências rápidas, sabe? Quando a gente vai passando a história em quadrinho mesmo.
Esse livro, o livro do Nelson, ele conta a história de um menino que anda de skate por uma área de baixa renda de alguma cidade, de alguma grande metrópole. Em 1997, não sei se vocês puderam observar, vou voltar. A capa, aqui, as duas primeiras, uma bem escura, e temos um menino com skate. Depois, ela é muito laranja, né? Que parece um laranja, com skate. Já nessa ele ressignifica a capa. Observem que não tem mais o skate. Observem a estrutura do prédio. Muda, não é? Então, o que acontece? O Nelson, ele tira o skate e, além disso, ele traz para a capa a forma da cidade, lembrando uma arquitetura do passado. Dentro dessa leitura que ela realiza, ela entende que o artista revisita a sua história e tenta atualizá-la para que, de alguma forma, esse livro se aproxime mais desses leitores contemporâneos. Imersos nesse excesso de. Esse é o segundo exemplo que ela traz. E ela continua também trazendo algumas questões para a gente pensar. Ao mesmo tempo que ela traz lá no início o Pato, a Morte, a Tulipa, agora ela coloca o livro do Nelson, né, o Mateus. Ela volta a questionar aqui para nós essa questão do nosso próprio letramento visual. Ela diz o seguinte: nós somos uma sociedade que nós estamos imersos a um excesso de experiências visuais, não é? As imagens, e essas imagens, elas são consumidas como mercadoria, como produto, como se a gente estivesse escolhendo algum produto dentro de uma gôndola do supermercado. E ela traz o Martin Salisbury e ele diz o seguinte: a alfabetização visual se refere à destreza de ver, desenhar e formular um juízo crítico. Um juízo estético. Exatamente pensando nesse processo de uma fratura no processo de imaginação. E ao pensarmos, obviamente, aqui ela vai pensar essa literatura para crianças, mas que nós sabemos que pode ser lida por jovens, pode ser lida por adultos. E ela vai trazer dentro desse recorte. Se o imaginário de nossas crianças está construído em cima de um excesso de imagens proporcionadas pelos meios de comunicação. É só pensar para quem tem criança ou convive com criança, ou quem tem aluno jovem, como é esse consumo exacerbado, esse estímulo ao consumo de imagens. Então, ela diz que a gente precisa ter um letramento visual, porque o nosso imaginário está atrelado a esse consumo que rápido, fugaz, sem parar onde? Nos detalhes. E é por isso que ela cita o Chacamuc, e ele diz o seguinte: é preciso ver, aprender, interpretar e comparar. O terceiro exemplo que ela traz é o Felpo Filfa, da Eva Furnari. É um clássico, provavelmente muitos o tiveram na mão. A Furnari, ela vai usar nesse livro vários tipos de letras para comunicar várias mensagens. Então, para cada mensagem que ela quer comunicar, o que ela vai fazer? Ela vai usar uma letra específica. Então, se ela quer escrever uma carta, ela vai usar o quê? Uma letra manuscrita. Se ela vai colocar uma receita de bolo, ela vai usar um tipo de letra que se aproxima do caráter que a gente entende como utilitário. Ou seja, a receita serve para fazer aquele bolo. As fontes que ela usa, os caracteres tipográficos, vão ser tão personagens quanto o Felpo e o Charlot. Um outro exemplo que ela traz é o livro O Risco e o Fio, da Ana Carla Conzenden. E ela diz o seguinte: esse livro, ele narra sobre como se dá a relação entre rabiscar, desenhar, escrever e criar. Ela aponta o seguinte: o que chama atenção nessa história é o enunciado gráfico obtido a partir da tipografia. Eu não sei se vocês conseguem observar aqui no título que cada letra é de um jeito. Cada letra tem um formato, uma cor, tudo
pensando nisso, não é? Então, o risco puxa o fio, que risca a palavra, que fiando se transforma em imagem, que são desenhos coloridos. O livro ele vai terminar por visualizar o processo criativo e nele vão ser usadas letras cursivas de forma de maneira que esse jovem leitor, e aí a gente também pode ser esse leitor, perceba as diferenças, mas sem que elas sejam explicitadas verbalmente pela autora. A autora, em momento nenhum, ela vai falar: olha, aqui temos essa letra, ela é bastão, por isso, por aquilo. Não, ou essa é uma letra cursiva, observe. Não, não há nada disso. Essa tipografia, essa diferença das letras está ali feita por imagens e cabe ao leitor, a partir do seu tempo, do seu olhar atento, da sua compreensão, do seu desdobrar, perceber essas diferenças. Um outro livro que ela traz é O Batalhão das Letras, do Mário Quintana. Eu trouxe tanto a capa que ela cita no texto, que essa primeira capa aqui, que é vermelha, que foi feita, tanto a capa quanto as ilustrações foram feitas pela Rosinha, e essa aqui da esquerda, da minha esquerda, é a nova capa da reedição da Companhia das Letrinhas, e aí já tem a ilustração da Marília Pirillo. Ela vai dizer o seguinte, a Graça, que na edição que foi ilustrada pela Rosinha, fica muito clara a influência de pintores como o Marc Chagall, que é considerado o mais lírico dos modernistas. E nas telas dele, a gente tem o quê? Estão escutando? Tá tudo bem? Tudo bem. Então tá bom. Eu tô ouvindo. Então tá. Em cujas telas a gente tem cidades, homens, mulheres, instrumentos musicais. Observe, já não parece muito? Olha, aqui lembra um escorregador, mas também lembra o quê? Aqui um elefante, não é? Mas que também a gente pode pensar no quê? Numa guitarra. Instrumentos musicais sobrevoam como se estivesse um conto de fada. Ao usar essa gama, ou seja, essa quantidade de cores, plena em contrastes, vermelho, amarelo, azul, essa gama de cores entra em consonância, ou seja, dialoga com o ritmo sonoro das pequenas estrofes, as letras. E com isso, ela nota que a Rosinha, ela dialoga com a paleta de cores do Matisse. Só que aí ela vai colocar o seguinte, que a Rosinha criou cenários lúdicos em que a criança, não é, vai transpor os limites do real e deixar a imaginação prosperar. Olhem só essa capa, né? Tem um avião que aparentemente está na mesma altura dessas duas pessoas, tem um que parece um cachorrinho, pode ser um tigre, tem um elefante, as letras estão voando, não é? Então vai mesclar aqui lirismo, humor e ironia. E ela aponta uma questão. Para nós lermos, e aqui, como eu disse sempre, ela sempre parte do pressuposto de que o primeiro leitor é a criança não vai precisar entender que a Rosinha, ela bebeu na fonte do Matisse, do Chagall. Mas as crianças, elas podem ser incentivadas. Inclusive, esse verbo eu troquei. Ela colocou como estimuladas e eu troquei por incentivadas. As crianças vão ser incentivadas a contar o que elas conseguem enxergar nessas ilustrações, na capa. Como essas crianças conseguem falar sobre os tons das cores? Quais cores são mais fortes? Quais cores são mais suaves? O que elas podem dizer sobre o ambiente, a paisagem do livro? Esse livro, ele te dá uma sensação de silêncio ou evoca movimentos de ruído? Cada página do livro vai ser um convite a brincadeiras. E elas são apenas sugeridas pelos desenhos. Perdão. Precisamos, então, ser impelidos a ver com a mente indagadora, que sabe como entender as ambiguidades do olhar.
Então, além de nós exercitarmos a nossa sensibilidade a partir do cotidiano, desse aprender psicológico, físico, de criação, de sensibilização, ela nos coloca para pensarmos que nós precisamos dessa mente indagadora. E se nós buscarmos, quem tem uma mente indagadora por excelência? Criança. Então, é nos assemelharmos a essa mente indagadora da criança, que sabe entender as ambiguidades do olhar. Ao ver um livro-imagem, ao ver um livro ilustrado, é captar essa ambiguidade. Porque a ambiguidade, as camadas, não estão apenas no texto verbal. As camadas também estarão no texto imagético. E ela diz o seguinte também: ver e escrever cenários são maneiras de selecionar o que impressiona e descartar o que não produz sentido. Enrolar as palavras, mas dar conta de expressar o visto, vivido e o imaginado. Ajuda a elaborar um discurso sobre o real, a criar um jeito de falar e pensar próprio de cada um quando se é criança. Ela está dizendo aqui que uma das coisas que a fez exercitar muito o olhar foram essas ações, ver, descrever bem, eu estava lá em tal lugar, e ela começa a descrever, ela começa a imaginar, ai, havia um quadro, esse quadro tinha essa cor, não é? Tinha uma pessoa, essa pessoa estava vestida dessa forma. Com isso, com essa elaboração, a gente consegue elaborar um discurso sobre o real, não é? Que é nosso, de cada pessoa. E aqui a gente chega ao fim. Eu queria que muito que a gente recapitulasse, que a gente começou lá com a leitura, só para a gente fechar os nossos pensamentos. A gente começou com a leitura do livro, O Pato e a Morte a Tulipa. Ela faz um convite para que a gente pense as delicadezas e as sutilezas desse livro, que ele não precisa ser, a partir disso, um livro extremamente colorido, que já mostra para nós que o livro para a infância não precisa ser esse livro com cores laranja, vermelho, para chamar atenção e até mesmo para convocar um olhar. Então, ela faz uma análise do Pato, a Morte a Tulipa, depois ela nos traz esse pensamento, nos provoca a olhar, a pensar esse olhar com uma sensibilidade, para que a gente consiga depreender, para que a gente consiga perceber os detalhes. E faz com que a gente pense também a rapidez com que a gente consome as imagens. Por isso que a leitura de um livro-imagem e de um livro ilustrado pode ser tão complexo a princípio. Porque nós estamos o quê? Dentro de uma prática, de uma sociedade que vê tudo com muita rapidez, que é vi, passou, virou a página, e assim por diante, não é? Ela traz alguns exemplos, retomando, do Nelson, da Rosinha, das ilustrações da própria Eva Furnari. E, se vocês não lembram, o título do capítulo é Olhar Livros como Paisagens. E aqui ela finaliza explicando, inclusive, o motivo do porquê ela colocou esse título. Para isso, ela retoma a Calquelin, que é uma teórica de arte contemporânea, e ela diz que essa teórica, ela afirma o seguinte, que é necessário um imenso trabalho para vermos uma paisagem. No mundo contemporâneo, pinturas, fotografias, vídeo e trilhas sonoras, e aqui ela coloca os livros também, compõem paisagens híbridas, nas quais o espectador se sente imerso e precisa desdobrar as dobras do que está apresentado para melhor compreender as coisas e os vínculos que mantém entre si. Então, ela exatamente retoma Calquelin para mostrar que as pinturas, tudo aquilo que nós temos contato no nosso cotidiano é uma paisagem, mas que para observar, ver, compreender, depreender, produzir sentido e poder dialogar sobre é um exercício muito intenso e precisa que a gente se desdobre e que a gente desdobre as dobras para a gente conseguir realizar esse exercício de liberdade.
Gente, então esse é o texto. Eu espero que eu tenha conseguido apresentá-lo de forma tranquila. E agora, se vocês quiserem comentar, fazer observação, estamos aqui para diálogo, obviamente. Oi, Lilian, parabéns pela apresentação. Adorei, se apresentou muito bem. Obrigada. E eu peguei esse livro hoje na escola que eu trabalho, porque eu nem sabia que tinha esse livro. Na verdade, não é meu, eu peguei emprestado lá na biblioteca da escola. Ah, que bom! É um livro que, assim, não é para eu trabalhar com os meus alunos. Porque esse livro veio do MEC para a escola para os alunos, ó, para uso exclusivo nas salas de aula do 1º ao 3º ano. Uso exclusivo. Aí eu fico pensando, né, que a gente está discutindo o livro que é só para 1º e 3º ano. E aí, a professora que trabalha com os 1º e 3º anos, eu converso sempre com ela, eu falei, hoje eu vou participar, né, de um encontro, que a gente vai discutir um livro, né, tal, de literatura infantil, e é O Pato, a Morte e a Tulipa. Ela falou, tá aqui comigo, eu vou trazer para você. E aí eu já li rapidinho, porque é uma leitura bem rápida, né? O texto verbal é bem curtinho. Sim, e aí eu queria perguntar para você, né, como especialista de literatura infantil, a respeito disso, né, de você ter um livro com toda essa riqueza, e aí na capa, não sei se dá para vocês verem aqui, ó, o selo Alfabetização na Idade Certa, exclusivo para 1º ou 3º ano. Eu sou rebelde, gente. Que isso? Não tem nada de exclusividade, não. Eu acho que a literatura adulta ela reduz muito mais, porque quem pode ler literatura adulta são só os adultos, mas a literatura infantil ela é gigante, ela abraça todos. Eu já trabalhei em um livro que é para primeiríssima infância no 9º ano, que é Há um Muro no Meio do Livro, com o 9º ano, e nós fizemos toda a nossa feira literária sobre ele. E foi incrível. E ele era até 3 anos de idade. Essa faixa etária que colocam. Obviamente que é uma questão comercial, não é? Porque os pais precisam disso para chegar na livraria e ter aquilo. Eu preciso para o meu bebê. Porque eles não são entendedores, obviamente, mas é uma questão puramente comercial. Mas é bem possível você trabalhar esse livro em todas as idades. Esse exclusivo você apaga e vai com o seu coração e pode levá-lo tranquilamente para conversar em todas as suas rodas de leitura, que eu tenho certeza que vai dar muita conversa. Tanto que terça-feira eu levei Flix. Eu sempre carrego Flix comigo para falar sobre o discurso estético. E quando eu terminei de ler Flix para uma turma de adultos na graduação, tinha gente chorando aos prantos. E não é a primeira vez que choram. Então, e aí? E Flix também é exclusivo para alguns anos. Eu acho que é uma questão muito comercial e a gente sabe que a escola é uma grande consumidora de livros, né? Ela compra muito livros. É muito importante, não é? As escolas ao adquirirem os livros, mas eu não prendo essa questão, não, pelo contrário, eu acho que a gente precisa subverter isso e no sentido positivo mesmo. Eu acho que todo mundo precisa apreciar um Pato, a Morte e a Tulipa na vida. Eu acho que o modo como ele traz, a partir das imagens, dessa forma tão metafórica, dessa despedida do pato e ele colocar a tulipa. Eu não sei, é porque assim, quem está com o livro na mão, a experiência é muito mais complexa. E aí, quando ele vai e coloca,
é uma despedida tão bonita, porque é a morte, e ela veio ali para levá-lo. É, mas é tudo tão delicado, é tudo tão e não há exageros. É como a própria Graça fala, é simples, é um livro marcado por poucas cores. Quando o pato vai morrer, o que que acontece? Muda a cor, não é? Tem um azul ali do lago, mas assim, é de uma simplicidade que ela nos toca e nos atravessa. Eu acho que isso é muito importante. Não sei se respondi a sua pergunta, mas... Respondeu sim, Lilian, obrigada. De nada. Larissa? Oi, Lília. Minha voz ainda Oh, está um pouco rouca, estou me recuperando de uma gripe. gente, estamos todos. É. Mas, assim, é só para reiterar mesmo o que você disse, porque eu não conhecia essa obra, O Pato, A Morte e a Tulipa, e mexeu tanto comigo, né? Até que ponto seria uma obra infantil, no sentido, né, ainda mais de delimitar a idade, como se isso fosse possível, né? Separar as pessoas em faixa etária, assim, de maneira tão categórica. Há crianças que já viveram a morte, têm uma experiência muito diferente de outras crianças que são mais preservadas. Então, mesmo dentro de uma sala de aula, né, cada aluno é muito singular. E que obra que eu fiquei, assim, toda arrepiada, porque, normalmente, a morte, ela é vista, né, na nossa cultura como algo horrendo, e aqui há uma inversão. A morte, ela não aparece com contornos horrendos, nem na personagem morte, nem para o pato. Então, essa tranquilidade, essa delicadeza na forma de representar a morte é muito tocante. E Sim. chama atenção também muito no livro que a morte vivencia a morte. A gente tem a impressão que quem vai vivenciar a morte é o pato. E, em suma, a morte, né, ela tem que aprender a lidar também com essa Sim. vivência. Tanto que ela termina, né? Termina assim. O Belíssimo. final por um bom tempo continuou olhando o pato. E aqui é o pato indo, né? Ó, não tem o pato, mas pressupõe-se que ele está caminhando o curso do rio. E coloca: quando perdeu de vista, por pouco a morte não ficou triste. Mas assim era a vida. Muito tocante, né? Eu fiquei, enquanto você estava mostrando o livro, dando aquela gogueada, né? E observando, assim, o quanto que é uma obra com vários elementos simbólicos, né? Teria aí a tulipa para se pensar, e esse rio, né, de águas assim tão calmas que vão levando para esse desconhecido. Então, Olha a delicadeza, o carinho com que a morte trata. Ele, inclusive, toca como se ele estivesse fechando os olhos. é, Olha, Ai, e o lago não é um túmulo, né? não. No sentido aterrador. A gente tem a impressão que ele está flutuando nas nuvens, ele vai flutuando, ele não é enterrado, né? Então é infindável essa obra. Eu vou comprar, já coloquei aqui no meu carrinho. Ai, deixa eu parar de. Adorei. Ai, que bom. Deixa eu só terminar de parar de compartilhar aqui para ficar melhor, ué. Ai, que bom. É belíssimo mesmo. Oi, pode falar, Jorge. Então, o que eu gostei bastante desse livro é que ele quebra um pouco com essa ideia de que a ilustração ela é feita para representar aquilo que existe sendo dito, né, pelas Uhum. palavras. As Sim, próprias imagens, elas não são, como é que eu posso dizer? Elas não são estanques em si, não são representativas, elas deixam um aberto que abre um caminho também para a imaginação, né? sim. Então, quebra com essa ideia de que a ilustração é representativa da palavra, quando na verdade ela também ela é complementar, né? Porque ela está ali junto com a palavra e também abre um espaço para a imaginação, para figuração, para metáfora, né? Vamos dizer assim. Sim, porque nós estamos muito acostumados com um livro com ilustrações.
que é aquele livro que, se você tira a ilustração dele, o livro ele continua fazendo sentido, né? Ele continua ali tendo todas as suas camadas interpretativas. Já os livros ilustrados, não. Eles precisam, eles são alimentados por essa ilustração. A ilustração, ela não somente replica, mas ela traz novas camadas de leitura, ela traz novas experiências. E isso é muito. Eu acho assim, que quem não está acostumado a ler, o primeiro momento é muito impactante. Eu acho que quando a pessoa pega pela primeira vez um livro ilustrado ou um livro imagem, eu acho que o impacto é muito grande, não é? Fala assim, uau, como isso é possível? E não tem uma palavra, não é? Tem vários livros imagem, a gente pode até falar depois, posteriormente, que quando chega assim para mim, eu passo um dia chorando e com o livro debaixo do braço, de tanto que aquele livro me impactou, e não há uma única palavra. Mas a gente precisa fazer como a Graça Ramos nos diz aqui, né? A gente precisa ter esse olhar, treinar esse olhar, treinar essa sensibilidade, para que a gente possa perceber todas essas nuances, não é? Mas é isso mesmo, Jorge. Oi. Eu acho que a Mari falou Ah, primeiro. eu pensei que ela tinha esquecido a mão levantada. Desculpa. Você quer falar primeiro? Só para complementar, então, que o Jorge comentou, né, que eu estava pensando justamente em falar a respeito disso, o quanto que é significativo, né? Não é simplesmente reproduzir a palavra, mas complementar. Tanto é que no livro não tem a palavra tulipa, mas ela aparece na imagem. E aí, a quarta capa, né, já instiga o leitor. Uhum. Onde entra a tulipa nessa história? Porque ela aparece e depois ela desaparece, depois ela reaparece. E ela vai desaparecer a partir do diálogo, né? Que o Pato vai estabelecendo com a morte. Então, a impressão que a gente tem é que a morte chega com uma intenção. Ele fala, você vem me buscar agora, né? E aí, quando ele, na imagem, é que elas não são numeradas, né? As Não. Mas nessa imagem aqui, eu não sei se vocês Sim. conseguindo ver. Ele meio que esconde tulipa. Sim. E aí a morte, ela chega encarando o Pato, depois é o Pato que encara a morte, né? E nesse momento ela está segurando. Ficou mudo, Mari? Se você ficou muda. Ai. E aí depois ela desaparece. Porque Isso. a morte se interessa muito pela vida. A impressão é de que essa tulipa ela vai desaparecendo na medida em que o Pato vai trazendo uma ideia de vida muito positiva, muito ampla. E tem um fato também, porque parece que a gente nunca pensa na morte, porque a gente pensa, talvez né, tem muito isso do senso comum, ninguém pensa na morte, mas, nossa, eu posso morrer a qualquer momento, porque a gente vai morrer, né? Isso é um fato, né? Mas a gente não pensa que a hora vai chegar. E quando chega, ele sabe que a morte se apresenta a ele, e fala assim, poxa, e ele começa a pensar, como que as coisas ficarão quando eu for? E é muito bonito, porque a morte fala assim, o lago também não vai estar lá. Porque o lago só existe porque você existe. Não é? O Chico, a gente fez um plano funerário hoje, oh meu Deus. Lá em casa a gente já tem há anos. Uma outra coisa que a Larissa comentou, né? Sobre essa ideia de pensar a morte como algo feio, horrendo, e ela aparece aqui numa simpatia, e uma outra morte tem muito a ver também com
a cosmologia africana, a cosmologia indígena, né? Que traz uma ideia de morte muito diferente da cultura ocidental. Eu queria ver se estava um livro aqui, mas eu acho que ele está no outro lugar, ele está para lá. Que não sei se vocês conhecem, que se chama. Ele é um livro, ele é um livro que eu gosto das ilustrações. O texto dele não é tão poético, mas ele traz no seu título a morte. Que não, na morte não. Por favor, coração, chore, por favor, coração, mas fique inteiro. E a morte lá, ela já tá mais pesada, ela tá com o seu véu negro, ela já tá assim bem caracterizada como nós do Ocidente conhecemos ou vislumbramos ou temos no nosso imaginário a morte. Aqui não, é como a própria Graça diz, ela parece muito distinta, mas tem uma questão. A morte, ela tá sempre muito Mona Lisa, né? A gente não sabe se ela tá alegre por estar cumprindo a sua função ou se ela está triste. Ela está somente cumprindo aquilo que ela veio a fazer, não é que é levar. E quando você diz da tulipa, né, que ela some e tudo, a tulipa é como se fosse né, se nós pensarmos, é um momento, é o presente derradeiro daquela despedida. Porque quando o pato morre, a morte vai lá e coloca a tulipa no peito dele e o coloca no rio. É muito bonito. Isso, pode chorar coração, mas fique inteiro. Isso mesmo. Não é um texto muito poético, mas é um livro que eu gosto, assim. Não é um livro, nossa, como tem metáforas, né, e tudo mais, mas é um livro. Deixa eu ver aqui. Vou passar a palavra para a Di. Vai ter o tema fraturante da morte no evento? Pode ter. Pode ter, sem problemas, tá? Di, pode falar. Esse tema sempre mexe, né? Muito bom. Muito. A Mari falou aí a questão africana, indígena, né? Nesse momento aí do Rio, eu lembrei do ritual do Quarupi, até anotei aqui, né? Porque é exatamente isso, né? Eles colocam aquele tronco e colocam no rio. Então, o rio como representação da vida, que corre, né? Que está sempre fluindo, né? E é muito bonito de ver, né? De saber. Então, acho que aí tem realmente uma relação com esses povos mais ancestrais, né? Que tinham com a morte essa amizade, porque, na verdade, é isso, ela faz parte da vida, né? Então, que ela venha, né? Já que ela tem que vir. E ela diz, eu sempre estive aqui, é você que nunca percebeu. Suave, né? E aí, por favor, que venha suave. E hoje eu fiz um post falando sobre um passeio que eu fiz na natureza, né? Vi, belíssimo. Tem tudo a ver com esse texto, né? Agora à tarde que eu fui pegar o texto para ler, né? Mas tem tudo a ver, porque inclusive nesse post eu relacionei o passeio com a leitura, né? E é isso, é esse olhar de atenção, é esse olhar que para tudo, né? Você para ali no caso eu estava na mata, né, na floresta, então você para ali, você vai ver os detalhes, as camadas que tem naquele terreno, né? Você vai olhar para cima, as copas das árvores, a frestinha do céu, né? Tudo aquilo ali comunica muito, né? Para os nossos sentidos todos, né? Isso. Então, assim, isso é leitura, né? A leitura do texto verbal ou das imagens, elas passam pelo nosso corpo todo, precisam passar. Sim. O problema é que a gente está muito na coisa da escola, como ela mesmo coloca no texto, né? E em relação à alfabetização de imagem, aí mesmo que a gente não teve, né? Sim. E não tem. Eu fiquei assim muito triste de ver uma professora de artes do meu antigo colégio. Eu estava assim muito mexida com aquele livro Barba Azul da Anabela Lopes, né? A gente até leu ano passado, né? Com a presença da autora, né? E eu recomendo também que todo mundo leia. E eu levei aquele livro para a escola, né? Também para compartilhar com algumas turmas.
E na hora do café, ali do intervalo, eu vi a professora de artes, aí eu fui toda animada, entreguei o livro para ela, falei, olha só esse livro. Ela passou, assim, as páginas. Ela foi passando, entregou na minha mão. E ela falou, muito bonito. Aí eu falei, acabou. Assim, nossa, 8 Esse dia segundos. em 8 segundos, eu acho, Lília, nem 8 segundos, a mulher passou rapidamente, assim. Eu falei, gente, ela é uma professora de artes, né? Quer dizer, a gente está acostumado, né, a lidar em escola, o pessoal de matemática, o pessoal da física, da química, não está muito para ver essa, mas puxa, né? Então, assim, é algo realmente que a gente precisa atentar, e eu gostei no texto também que ela faz essas provocações como Sim. exercícios que a gente pode fazer, né, de olhar, de ver, né? E também, inclusive, ela fala com os mediadores de leitura, né? A intermediação pode fazer essa ponte, né, nesse sentido de aproximar esses alunos, de incentivar, como você colocou aí, né, a que eles parem nesse detalhe, sem se preocupar com questões técnicas e mais profundas. Isso é com o tempo, né? É repertório que a gente vai ganhando na vida, né? Mas desde muito cedo, desde bebês, né? Essa apreciação, essa percepção, né? Mais atenta e tal. Então, você falou de um livro de ensaios sobre o olhar. Eu queria saber o título. Ele chama Um Olhar. Deixa eu pegar aqui. E eu coloco para vocês aqui o link dele. Então, tá bom? esse eu quero já ler, porque assim, essa coisa do olhar me interessa muito, né? Eu me interesso muito pelos livros ilustrados, e o olhar, a visualidade Sim. sempre foi algo que desde É sempre, esse mesmo. né? Me atrai muito a A gente atenção. quase saiu no tapa para comprar. Eu, George, esse livro, ele foi na Sabiá, não foi, George? Chegou lá e eu falei assim, eu quero. Foi. Aí o George chegou antes. Aí eu falei assim, ai. Vou caçar aqui pela Gente, internet isso aí é mesmo. uma raridade, viu? A gente lutou com muito pulso pelo livro. Um documentário que eu gosto sempre de indicar também quando a gente fala sobre o olhar, não sei se vocês já viram, é Janelas da Alma, porque o autor do documentário, o diretor, ele vai trabalhar com a visão, né, com o sentido da visão. E nesse documentário ele vai trabalhar olhos, né, os olhos sendo as janelas da alma, né? Que é assim, é chamado, isso não foi ele que criou, né? Essa coisa de chamar os olhos de janelas da alma. E aí, no documentário, ele vai fazer entrevistas com pessoas, desde cegos de nascença até pessoas que têm baixa visão, né? Então, sempre a pessoa que não consegue enxergar como nós enxergamos, né? Como que elas se colocam diante da realidade. E aí, o Saramago, eu não sabia que ele tinha uma miopia, assim, feroz, né? Ele é quase considerado baixa visão, era, né? E aí o Saramago aparece no documentário falando, né, sobre o olhar, né? E ele conta um caso que eu acho assim belíssimo. Eu sempre exemplifico. Ele diz o seguinte, que quando ele era criança, ele ia à missa com a mãe dele. A mãe dele era muito católica e tal, e sempre ia para a missa. E ele ia. E ele achava lindo o altar. Ele ficava impressionado. Ele não ouvia nada que estava sendo falado, mas ele ficava assim, com os olhos ali parados no altar, que ele achava aquela obra linda, os contornos, aquele trabalho todo, e era tudo muito dourado. Era alguma igreja, assim, bem, né? Daquela... E aí ele ficava encantado com aquilo, né? Aí até que um dia, ele era menino ainda, mas a mãe dele pediu para ele esperar depois que a missa acabou, porque ela ia lá na sacristia fazer alguma coisa. Só que ela começou a demorar, e criança é assim, não tem paciência, né? A mãe começa a demorar, ele pegou o caminho da sacristia para ir atrás da mãe, né? E aí, quando ele entra nesse lugar, nessa porta que tem do lado do altar, era a porta que dava para a sacristia. Quando ele entra na porta, ele olha o altar pelo fundo, né? Pelo outro lado, né? Pelas costas, né? Certo. E aí ele
que simplesmente aquilo é madeira pura, né? É uma madeira que, no caso, foi pintada de dourado, como são esses altares, né? Em geral, vai de ouro, mas é a tinta feita do pó de ouro, mas, na verdade, é madeira, né? Então, ele fica assim, decepcionado de ver aquilo que de frente é tão lindo, né? Mas quando ele... Aí ele faz uma definição de olhar que eu acho magnífica. Ele diz o seguinte, que olhar é você dar a volta, é fazer a volta completa, né? Muito Então, bonito. sabe? Me fala o nome do documentário para eu colocar aqui para o pessoal? Janelas da Alma. Deve ter disponível no YouTube. Eu vi no cinema, mas já tem muito tempo, né? Tá. Mas deve ter disponível. Já Então, coloquei assim, para o pessoal. Dele de olhar, é dar a volta. É só quando você completa a volta que você vai conhecer alguma coisa. Porque tem essa relação, né, do conhecimento, isso também é clássico, né? O conhecimento com o sentido da visão. Por Sim. isso que a gente fala, qual é a visão sobre alguma coisa, Sim. né? O sentido da visão, ele tem uma proeminência, né, em relação aos demais sentidos. Sim. E aí, claro que é a nossa percepção, porque a gente não é só visão, né? Mas, classicamente, ficou desse jeito, né? Mas aí ele diz isso, que conhecer é você dar a volta, né? Para você conhecer. É linda. É isso. Deixei aqui o documentário para quem quiser assistir, deve ter no YouTube. Sandra? Na verdade, o que eu ia falar é bem o que a Dilane falou, a questão da escola, né? Eu trabalho numa escola classe e me entristece, porque a gente não faz leituras de imagem. Um livro desse, igual foi colocado, que é até o 3º ano, vai ser explorado a questão da leitura, localizar informação, essa questão de fazer a leitura da imagem, o que essa imagem provoca na criança, isso, infelizmente, ainda não é trabalhado. E aí a gente, né, tem coletiva, reuniões, aí eu terminei o mestrado recentemente, aí a gente traz as discussões, o que a gente aprende também, só que fica assim naquele campo de, não, a gente faz, não sei o quê, na hora que está apresentando o livro, mas você vê, observa que não é nada sistematizado. Então, não me admira, né, que nós, quando vai a um museu, a alguma coisa, assim mesmo, é porque não tem essa importância, não é desenvolvido isso na nossa cultura. Eu acho assim, né? Infelizmente, isso acontece. Não sei, eu não vejo muita perspectiva de mudança, infelizmente. Mas eu acho que é uma pena, né? Mas eu acho que é muito importante. Eu vejo que, às vezes, muitos professores já chegam muito desanimados em sala de aula, e eu super entendo, porque, principalmente, as condições de escola municipal, escola estadual, elas são muito complexas, não é? Principalmente de periferia, não é? Falta-se tudo, inclusive o capital humano, não é? Não tem nenhum professor, né? O livro, quando ele chega, ele fica lá guardado, né, Sandra? Vai muito entregar na mão do aluno, né? Não, porque vai rasgar. Exatamente. Né? Essas questões ainda que a gente precisa vencer, né? Exatamente. Mas uma coisa muito interessante é que o quanto esses alunos, eles gostam de ser escutados. E eles sentem falta de serem escutados. Então, quando você faz uma pergunta a mais simples possível, e aí, o que você... como que essa cor te impactou? Você vai ver que primeiro vai ter um estranhamento, porque ele vai pensar, peraí, uma pessoa adulta está procurando a minha opinião? Como assim? Eu sou importante? De cor, né? É um universo até que eles dominam, né? Porque para explorar uma imagem com a criança, nossa, nós vamos longe. Sim, e isso é muito impactante, porque é analisar o livro, é ouvir essa criança, ouvir esse jovem, porque muitas vezes ele não é ouvido em lugar algum. Então, esse espaço de diálogo provocado pela essa mediação de leitura, ela é primordial, ela é essencial, e com certeza você vai...
vai ser trabalhoso? Vai, não vou mentir. Colocava 30 alunos, 40 alunos sentados todos, mostrando às vezes você vai ter um único livro para mostrar para todos, e aí você vai ter que passar o livro de mão em mão, às vezes, né? Ou seja, não vai ser fácil, mas você pode ter certeza que nem todos sejam alcançados, mas boa parte você vai alcançar, e ali você vai plantar uma sementinha, nem que seja da leitura, da imagem, e também pelo respeito à escuta e ao ouvir. Eu acho que isso falta muito dentro da nossa sociedade. E esse tempo que você se desdobrou para fazer aquela atividade, eles valorizam muito. Eles entendem que você se empenhou em estar ali com ele, em ouvi-los. Isso é. Aí, quando você sai de sala, é quando tudo vale a pena, e aí, quando seu coração enche e renova de esperança para você lidar com o dia seguinte, que aí vai vir outras atribulações e outras questões, e assim a gente vai respirando e vivendo, né? George, você quer falar Eu mais, tava- Sandra? É porque a sua mãozinha está levantada 2 vezes, só para eu entender. Não, eu vou tirar. Tá. Di, você ainda quer falar? Não? Tá, então é o George agora. eu estava ouvindo o que a Dilane estava falando sobre a experiência na natureza, e ao mesmo tempo lembrando desse texto O Olhar que a Lília fez referência, eu pensei na ideia do rio. Tem aquele ditado popular, né, que ninguém nada 2 vezes no mesmo rio. Ao mesmo tempo que a gente entende que se trata de uma ideia de mudança, esse ditado popular, ao mesmo tempo eu penso que nele também há uma questão ligada à morte. O Montaigne, ele tem um ensaio que se chama de Como Filosofar é Aprender a Morrer. E é muito curioso que esse ensaio, ele basicamente, embora ele esteja ali pensando o ato de pensar e ao mesmo tempo o ato de morrer, ele esteja ali fazendo uma descrição de coisas que acontecem no nosso cotidiano, né? A gente tropeçou, uma maçã de repente caiu na sua cabeça, né? Você ficou doente, né? Coisas que acontecem no nosso dia a dia que nos remetem à ideia de morte, né? Aí eu fiquei pensando, será que ao viver a gente já não está no processo de morrer? E, e, e o próprio, essa obra aí que você sugeriu para a gente lermos, para nós lermos nesse encontro, me mostra muito essa ideia de como filosofar é aprender a morrer. Parece que o Pato ele está aprendendo a morrer ali, né? Ele está aprendendo a morrer. E, ao mesmo tempo, ele vai trazendo questões. Então, ele está filosofando o próprio ato da morte. E se acostumando. Então, não querendo Perfeito. banalizar o ato de morrer, mas há todo um processo ali dessa experiência, né? Vamos dizer assim, a grosso modo. Sim. Dessa experiência. Então, me remete muito ao ensaio do Montaigne, né? De Lindo. como, Depois, como que é o título? Depois coloca aqui pra gente. Eu de como, escrevo, pode falar. de como filosofar é aprender a morrer. Eu não vou conseguir porque eu tô pelo celular. Não, eu vou escrever de como filosofar é aprender, A morrer. Aprender a morrer. E aí, aprender a morrer. eu li isso na graduação. Mas foi um texto assim, que me marcou muito. É um ensaio bem Uhum. pequenininho, se eu não me engano, só tem 3 páginas. Só Uau, tem 3 páginas, mas é de uma profundidade. São 3 páginas bem profundas, assim. perfeito. É do Montaigne. Se Uhum. escreve, eu não sei como é que se escreve. Montagre, não é? Montaigne, Isso, Montaigne. é isso mesmo. É lindo. Perfeito.
Ah, que bom! Olha, já saímos daqui, olha só que bonito. E dialoga muito com o final que ela propôs, não é? Das pinturas, dos filmes, das músicas. Saímos daqui com as referências literárias, com as referências de documentário, com as referências de novos textos, ou seja, como tudo dialoga para a gente exercitar a nossa liberdade. Dessa liberdade de olhar a imagem enquanto paisagem. Eu acho que ela fecha muito bem o ensaio, sabe? O texto. E foi muito. E como todo mundo foi dialogando e foi caminhando nesse sentido. Oi, Di. Só para finalizar, eu esqueci, mas eu separei aqui um livro, porque quando ela fala da questão do texto, né, do alfabeto, das letras, e que eles também adquirem sentidos, né, muitas Sim. vezes ela está ali nos exemplos, eu lembrei desse livro, que é o livro Sem Figura, Nossa, que é super famoso. super famoso, e é justamente essa a proposta, não tem figura, ele só vai ter letras, né? Mas como que as letras ganham imagem? Elas ganham esse sentido pictórico também aqui. Então, será que esse livro não tem figura mesmo? Né? Porque é uma coisa para se pensar, né? Que o pessoal que estuda isso, né, vai questionar. Ele não tem figura, mas a própria, às vezes ela está desse tamanho na página. Isso tem um sentido, porque você vai ler de forma diferente de quando ela está explodindo assim, né? Então, a pegada do livro é meio que para enganar a criança que já é grandinha e que não quer saber mais de livro com figura, né? Porque livro com figura seria o livro com ilustração para criança pequenininha, que não é alfabetizada, né? Ah, então agora eu já sou alfabetizada, eu não quero mais livro sem figura. Trollagem, né? Porque aí o autor começa assim, vai dizendo que não tem figura e tal, mas daqui a pouco o texto verbal vai começar a ganhar essas nuances, que é totalmente imagético, né? Então é maravilhoso. Já começa aqui a cor, né? A tipografia, né? O próprio desenho, tem aqui nessa frase, na hora que fica pequenininho, fica meio bagunçado. Então, isso significa que você vai ter que ler desse jeito, né? Então, é um livro muito divertido. Como ele usa o espaço da página em branco, né? Exato, exato. Então, você tem que ler de forma também muito divertida, fazendo aquelas nuances todas. Então, é muito, muito legal. Então, mostra isso, bem assim, ilustra bem o que ela estava falando no texto. Perfeito. Ellen, você queria falar? Ela levantou a mão. Sim, eu queria falar. Fale! Não, mas posso falar. Quando eu li o texto hoje à tarde, ele casou muito, foi perfeito, maravilhoso. Eu fiquei muito feliz, porque eu posso utilizá-lo muito com relação à literatura de surdo ou para surdo. Então, eu fiz essa relação do texto, não só com a literatura, mas fiquei pensando nessa questão de alfabetização visual, que é um termo que a autora usa, e pensando nessa alfabetização visual dentro da escola, como isso é necessário. E como isso seria interessante não só para os alunos surdos, mas também para os ouvintes, porque às vezes a gente, nas próprias expressões, né, faciais, expressões corporais, elas falam muito, e às vezes os alunos nem precisam se expressar verbalmente com palavras. Às vezes eles estão na sala de aula, mas estão se expressando e os coleguinhas não percebem, às vezes a própria professora não percebe. E se a gente tiver dentro da escola uma disciplina ou algumas aulas a respeito de uma alfabetização visual, isso vai facilitar a nossa convivência, vai facilitar, inclusive, a vida dos surdos, né? Eu penso muito neles, então tudo que Claro. faço relação com essas pessoas, porque elas são incluídas, mas numa inclusão excludente, infelizmente. E aí esse texto tem muito a ver com os surdos e com a relação que eles fazem com a visualidade, porque o surdo, diferente dos ouvintes, ele tem a visualidade mais aguçada. Então, a percepção visual deles é melhor que a nossa, né? Que a gente
a gente pode, às vezes, nem estar olhando, né, só escutando algo, Isso. tem essa percepção visual, e para eles não, eles precisam, e eles fazem uso disso, né, a vida deles, a visualidade. Perfeito. Nossa, muito bom, Ellen, muito bom mesmo. Ótimo, obrigado por você ter partilhado, tá vendo? Olha, é bom quando a gente tem pesquisadores de vários lugares, né? E de várias temáticas, como que isso nos ajuda, né? Gente, alguém mais gostaria de comentar? Ou dar alguma observação? Fazer alguma observação? Não? A lista de presença está aqui. Não esqueçam de preencher, tá? E lembrando que todos receberão o certificado ao final do semestre, tá bom? Então, fiquem atentos em relação a isso. Obrigada, Monalise. Fico muito feliz que você já tenha entrado no grupo. A Di, tem várias carinhas novas, a Lu, que já participava, mas agora efetivamente está aqui conosco nas reuniões do GPEA. Muito obrigada, viu? Obrigada mesmo a todos e todas e todes. Gente, muito obrigada, tá? Eu vou encerrar a gravação. Deixa eu só parar aqui.